Bom, vamos lá aqui começar mais um podcast hoje. A ideia aqui é a gente fazer uma série aqui contando a história do sindicato, né, com o Dinho Black, que vai estar aí, que vem nessa composição da nossa chapa aí da renovação. E hoje aqui, eles aqui, a história viva desse sindicato, vai estar aí contando aí para nós aí desde a fundação do sindicato, o Luizinho e o Carlinhos, que são os dois fundadores aí, né, junto com outros companheiros, que acho que eles vão estar aqui relembrando também, desde a fundação desse sindicato. São mais de 35 anos de história. É claro que não dá aqui para a gente contar numa única edição aqui no nosso podcast, então por isso que a ideia é a gente fazer uma série, dar um início aqui, depois a gente retoma mais para frente para a gente estar contando isso daí. Aí eu acho que né, já ouvi muito eles aqui falando, a gente já conversou muito sobre isso. Eu, desde quando cheguei na sala, sempre tive muito essa curiosidade de conhecer a história, né, desse sindicato, que acho que foi também fundamental para a empresa chegar onde ela chegou, né, fortaleceu muito os trabalhadores. E eu acho que o que eu mais fiquei assim admirado foi a história de que, na verdade, o sindicato foi fundado pela empresa, né? E depois foi aí, parece que houve esse movimento aí da composição para tomar mesmo para os trabalhadores do sindicato. Acho que essa era a primeira aí que eu acho que era interessante a gente ouvir de como que foi isso, por que que a empresa fundou o sindicato lá, qual que foi o ano que ela fez isso, e era um sindicato da empresa, acho que até dentro da empresa, né, se eu não me engano, ô Luizinho e Exatamente. Carlinhos. E aí por que que falou, opa, pera aí, vamos organizar os trabalhadores, vamos tomar esse sindicato aí, se eu não me engano, tomaram na unha. Foi por aí. Aí eu passo aí para vocês aí falar um pouco aí de como foi isso. Manada aí, bom dia a todos. Bom dia, presidente Renan, companheiro da nossa diretoria de Breck, Luizinho, companheiro de luta de guerra, que sempre esteve junto nessa luta em prol da formação do nosso sindicato. Foi um momento muito difícil nos anos 80, em que os trabalhadores da Sanasa se reuniram, e a gente começou a se mobilizar com apoio, Luizinho, formando um grupo aqui na Sanasa. Desse grupo, eu, Luizinho, outros companheiros também que já se foram, E a gente conseguiu aí buscar o apoio junto ao Sindicato de São Paulo, que na época era o sindicato da representante da Sabesp, Que era a federação, né? Do sindicato da Sabesp, e federação também, na pessoa do Fandino, do Guerra, grandes companheiros de lutas que também já se foram, Mas foi por aí que a gente conseguiu nos organizar, formar grupo, e a partir de então, quando a direção da empresa ela entendeu, percebeu que nosso objetivo era formar um sindicato, ela se antecipou, se antecipou e fez uma organização dentro da empresa. Naquela época era fácil, Organizou, formou uma associação dos Trabalhadores da Sanasa, passou um livro, colhendo assinatura de todos os trabalhadores. Como tinha acesso ao governo federal, que é o governo da ditadura militar, conseguiram aí, de associação, logo em seguida, prazo assim de meses, transformar de associação para sindicato. Mas o nosso movimento era um movimento muito bem articulado com os trabalhadores, com vários apoios, com o apoio lá da nossa federação, apoio do Sintariana de São Paulo, apoio do Sindicato de Eletricidade de Campinas, apoio dos petroleiros, dos químicos, de todos os outros sindicatos que já eram metalúrgicos de Campinas, condutores de Campinas, teve um papel muito importante, nessa formação do nosso sindicato. E a partir de então, a gente conseguiu aí, a gente tinha um grupo organizado, que a gente se organizava no CEPS, Centro de Formação Sindical, na época, que era bancado pelos sindicatos que já faziam parte da CUT, E a gente teve todo o processo de formação, e a partir de então a gente foi se organizando, se mobilizando, e conseguimos aí trazer a categoria para o nosso lado, E aí, então, uma grande assembleia que a gente acabou chamando e convocando,
foi feito aqui no espaço das freiras ali, no Teatro Dom Barreto. Teatro Dom Barreto. E a partir de então, naquele momento, a gente acabou praticamente destituindo aquela diretoria que foi formada, né? Foi formada aí depois daquele momento lá em que acabaram recebendo a carta de concessão do transformando de associação para sindicato, formaram uma diretoria fictícia, né? Mas Que me permite que tinha valor jurídico, né? Uhum. Mas a gente acabou destituindo eles e a partir de então a gente acabou formando uma nova direção sindical. Eu lembro mais ou menos assim, que na verdade foi em 1986 que a gente começou, né? Foi quando, inclusive, transformaram a associação num sindicato. E a carta nossa do sindical é assinada por aquele Almir Pazianoto, que era do Ministério do Trabalho. E aí, essa direção da Sanada, ela criou essa associação, logo em seguida passou para sindicato, e eles forçaram a gente a ir votar nessa chapa. Inclusive, o sindicato funcionava ali onde é a sede da Sanada hoje, a votar, né, nessa chapa, né, chapa única, não tinha outro jeito, e dizendo que a gente ia perder o dia, enfim, um monte de coisa. E a gente, inclusive, colocaram viatura, que naquela época a viatura era fusquinha, essas coisas todas aí. Jeep, até Jeep tinha na Sanada. Aí nós fomos, né, e obrigaram a gente a votar, a gente votou. Elegeram essa chapa, em uma chapa só com coordenadores, a nível de chefia, né, gerentes, enfim, essas coisas todas aí. Aí nós chegamos, paralelo a essa direção, a gente começou a forçar uma barra. E aí nós conseguimos eleger 10 delegados para trabalhar junto com essa direção. Né? E o delegado era eu, Carlinhos, eu me lembro disso, o Davi Vicente, que hoje é um trabalhador aposentado da empresa, tem o Sidão também, o Aparecido de Assis, que também está aposentado já faz muito tempo. O Bastião, se eu não me engano, o Bastiãozão, que era que era mecânico ali na oficina de auto, enfim, outras pessoas aí. Esses delegados foram eleitos pela categoria também para trabalhar junto com a direção, só que a direção não aguentou. Na verdade, eles foram tudo a nível, né, mais acima do que a gente, negociar com peão, trabalhar com peão. Então, eles não aguentaram e a gente forçou eles a pedirem demissão da direção. Aí tem a ajuda do Zé Augusto Alves, um senhor que trabalhava, inclusive, lá no almoxarifado, porque o almoxarifado era na Ponte Preta. E esse senhor fazia parte da direção também. Aí ele ajudou a gente no sentido porque o pessoal ficava espalhado nos diversos setores da Sanada, o pessoal da direção. E a gente fez a carta de demissão, de pedir de demissão dele e levava os caras assinar. E esse seu Zé, ele ajudava a gente nesse sentido aí, né? Era o presidente. Aí, quando a gente destituiu totalmente a direção, aí o sindicato ficou sem direção, não tinha direção. Aí só ficou nós. Isso em 80? Isso em 86. Não, 87, na verdade. Aí, nessa assembleia que o Carlinhos fala, no Dom Barreto, como não tinha direção, o sindicato, nós elegemos uma junta governativa, que foi o Carlinhos, o Cido, parece que o Cido e o Davi Vicente. Então, os três. Com a incumbência de 3 meses para frente, já chamar a eleição, convocar a eleição. E foi o que aconteceu. Aí nós montamos a nossa chapa, inclusive com os 3 da junta. E aí, aí veio de lá para cá, essa coisa toda aí. Foi a primeira eleição nossa, foi chapa única, inclusive. E aí a primeira eleição foi em 87. A primeira eleição única, acho que tinha 1.200, 1.300 funcionários para votar. Nós fizemos mais de 1.100. E ali já Carlinhos vinha como presidente, ou seja, eu como na secretário, secretaria, o Davi na tesouraria. que é um
um dos grandes desafios, né? Que é você saber escolher, cada um ter o perfil ali. É o que a gente fala hoje, né? Você não vai pegar um alfaiate para colocar para construir uma casa, um construtor para fazer um térreo. É você ter o feeling também de ir escolhendo ali. E naquela época também acho que muita dificuldade, né? Por conta do processo da ditadura, muita repressão em cima dos trabalhadores. O pessoal conseguir se organizar muito diferente do que é hoje. Né? Você tem uma ideia, na verdade, a gente não tinha acordo coletivo, a gente dissídio coletivo, né? O dissídio era decidido pelo governo federal. Era uma vez por ano que o governo federal é que mandava pagar lá a reposição de perda para nós. E horas extras, por exemplo, o adicional era de 20% e 25%. Que nem hoje, 50% e 100%. Na verdade, isso foi tudo conquista de 87 para cá, né? E dia de pagamento não tinha, né? A segurança no trabalho praticamente não... Equipamento de segurança. Equipamento não existe. Só falando um pouco, quando o Luiz entra no detalhe de conquista, é interessante essa parte, né? A gente agradecer em primeiro momento estar aqui com vocês, fazer parte da direção com vocês agora. Mas a gente pega hoje o nosso acordo coletivo, né? Tem tanta coisa ali, muita gente entra agora e acha que aquilo foi tudo um benefício da empresa, que a empresa deu de graça, né? Acho que é interessante vocês falarem um pouco dessas lutas lá atrás, que não tinham nada, né? E vocês conquistaram tudo isso com lutas, né? Porque nada veio de graça, né? Não tem almoço grátis, né? E até assim, nesse primeiro momento, aí, já pegando o gancho que a gente estava falando dessa primeira conquista, o mandato foi de 87, 4 anos também. 93, não, era 3 anos. 3 anos. Foi em 93. Não, aí não tinha acordo coletivo. Pra você ter uma ideia, o primeiro acordo coletivo nosso acho que tinha 10 cláusulas, eu acho. 10 cláusulas. Que era garantia. Não tinha nem dado. Não tinha, era uma reposição nem nada a gente tinha. Aí a coisa foi, né? A gente foi encaixando, a gente foi conhecendo, trabalhando, aprendendo com os outros sindicatos, que nem o Carlinhos já citou, o Sindicato dos Condutores de Campinas teve uma grande parte nessa nossa trajetória aqui. Inclusive, o Oswaldo, o Alcides, que já foi embora, né? Mas nos ajudaram muito. Inclusive, tinha motorista nosso aqui que era associado ao Sindicato dos Condutores de Campinas. E a Central veio, que também foi bem no início disso tudo também, da fundação da Central. O Alcides era um dirigente sindical dos condutores e também dirigente sindical da nossa Central, Central Única dos Trabalhadores. Então, o Alcides foi a pessoa, né, que a CUT colocou para nos acompanhar, e o Sindicato dos Condutores também, na figura do Oswaldo Rodrigues e a diretoria da época, falaram, aqueles companheiros lá, né, que também deu todo o suporte para o Alcides nos acompanhar e, sabe, até que a gente tivesse condição de ter toda a estrutura que a gente necessitava. Porque até então o nosso sindicato ainda estava lotado dentro de um espaço cedido pela Sanasa. A gente estava, né? Exatamente. Onde é a sede hoje, o CPD, era lá que era a sede do sindicato, dentro do prédio da Sanasa. Conseguiu a nossa emancipação, alugamos um espaço lá na cidade, acabou comprando, né? Aí a gente fechou ali. Mas a categoria é fundamental, porque a nossa categoria sempre foi uma categoria unida, organizada e sempre deu resposta à altura, sempre respaldou o sindicato. E essa referência a gente não perde, nunca vamos perder, porque é o suporte, né? A gente passa aqui porque nós tivemos, nesse período, porque a Sanasa é uma empresa pública, né? Ela é economia mista, mas o acionista majoritário é a prefeitura, que tem 99,9% das ações. Então, é o prefeito que coloca o presidente da Sanasa, é o prefeito que nomeia a diretoria da Sanasa, o conselho, né? Só que o prefeito passa, né? Essas diretorias também, elas passam, né? E a gente fica, e a gente, como trabalhador, a gente fica. Então, tem que ter bem claro isso, né? Porque a nossa organização, a nossa mobilização em torno da direção sindical, ela é fundamental. Então, os trabalhadores têm que ter sempre isso claro, né? E nas nossas lutas aí, até hoje a gente consegue aí organizar os trabalhadores e, quando possível, dar as respostas à altura, né, para a direção da empresa. Eu lembro de uma situação que é o seguinte:
A Sanasa de primeiro, ela tinha, não tem esse monte de domada que tem hoje, né? Lá quando a domada tinha na época. Mas era assim, era caminhão, sabe? Esse caminhão grande de carroceria, com um motorista, saía de manhã com 10, 12 trabalhadores em cima do caminhão, passava num lugar onde tinha para fazer o reparo, deixava a dupla ali, aí pro outro lado, ia pro outro lado do bairro, da cidade, levava mais lá, né? E ia deixando assim, e na hora do almoço vinha catando tudo de volta, entendeu? Se terminou o serviço ou não terminou, vinha. E o transporte, na verdade, lá antigamente, por exemplo, tem no Padre Anchieta, tinha muita gente no Padre Anchieta que trabalhava na Sanata, trabalhava para cá. Muita gente no Jardim Boa Vista, na Vila Boa Vista e tal. Aí vinha um cara com um caminhão, um motorista da Sanata, levava o caminhão lá, chamava-se Oswaldo, se eu não me engano. Oswaldo Querente, exatamente. Ele guardava o caminhão no reservatório do Padre Anchieta, naquele balão lá, deixava o caminhão, quando ele vinha de manhã já vinha catando todo mundo, né? Do Padre Anchieta e tal. Só que aconteceu um acidente de frente à Bosch lá, o caminhão tombou, sei lá, e jogou todo mundo e acabou matando o motorista, seu Oswaldo. Né? Aí, a partir disso, cortou-se esse caminhão e aí a Sanata contratou uma empresa de ônibus que vinha passando pelos bairros, mais diversos bairros, e trazia os trabalhadores e deixava ali no transporte, sabe? A rua Setembrinho de Carvalho ali, onde é a farmácia de alto custo, era ali que era o ponto central para pegar os ônibus da tarde e de manhã também para trazer. Aí facilitou a nossa vida, porque o sindicato não tinha carro também, mas não tinha veículo para entregar boletim. Então o que a gente fazia? O boletim rodava, a gente puff lá no... Porque todo mundo ia ali nos ônibus, então a gente pegava ali, exatamente. Então isso é uma história que os seus olhos, inclusive o reservatório do Padre Anchieta leva o nome dele, né, em homenagem a esse trabalhador aí. E essa é a dificuldade que a gente tinha na época, né? Bom, principalmente, hoje não, hoje o cara sai, o encanador sai, com o ajudante dele, vai e faz o trabalho lá e tal, com uma viatura própria, antigamente. Não, você já imaginou como é que era? E muitas vezes esse pessoal tinha que almoçar ali no local de trabalho, no meio da rua, levava um tijolo lá, fazia um fogareiro ali. Lembra disso, Pedro? Foi uma situação que, né, a coisa veio progredindo e nós chegamos nessa situação que nós estamos hoje aqui. E já nesse primeiro mandato, então já rodava o informativo, eu acho assim, diferente de hoje que a gente tem aí, por exemplo, a linha de transmissão, aqui mesmo, né, essa iniciativa da gente criar esse podcast, hoje a comunicação é quase que de forma instantânea, né, o que a gente vem discutindo aqui, que a gente consegue dar muito mais transparência, então a gente está na reunião ali, já sai, faz um vídeo, o negócio já viraliza, faz uma convocação em coisa distante, chega em todos os setores da Sanata. Eu lembro que ele fala que eles rodavam o boletim no mano. Acho que você tinha que datilografar o negócio, você tinha que ter uma máquina de datilografia, o cara, né, você passar pro cara fazer, depois voltar no mimeógrafo. Nossa senhora, eu vejo hoje, né, falo, nossa, que beleza que é hoje. Que antigamente era foguete, cara. Mas o que funcionou mesmo foi a Rádio Peão. Essa daí, até hoje, a gente fala, você pode ter todos esses meios de comunicação, nenhum deles vai ser como a Rádio Peão. Não tem como. Tem coisa que não dá pra pôr no boletim, não dá pra fazer um vídeo, um áudio, né? Fala pra um aqui, pro outro, ó, faz chegar lá, conversa com o companheiro isso, e o negócio se espalha de um jeito que... É verdade, isso Coisa de vocês falando assim, toda a dificuldade que teve lá no início dessas coisas, e de que forma que conseguiu manter essa base tão unida até agora, né? O trabalho que não deu, a gente tenta captar aqui essa visão de vocês, né? Tem um rádio, tem um jeito de rodar um boletim, tudo nas coxas ali, mas conseguir a base unida, né? Isso é muito importante. Na época, a Sanata tinha uns rádios, lembra? Desde a altura, maior que aquela caixa ali, ó. E esse rádio, todos os reservatórios tinham um rádio desse, porque o reservatório você tem que passar o nível de hora em hora. Né? É um serviço que prende você ali, você não pode sair dali, tem que ficar ali, preso ali. E era desse jeito. Aí tinha uma central, chamada lá na Itam 2, que fazia o chamamento todo
E hora em hora aqui também com as domadas. Passava, ó, tem um problema lá, não sei aonde. Tem um problema lá, vazamento de água. E através desse rádio também a gente usava, né? Mobilizava. Passava porque não identificava, né? Vai, a gente fazia isso também. Era o Não é como é agora, conversa só entre nós, não. Toda a conversa era aberta. Poucos tinham acesso à conversa. Enquanto tinha umas piadinhas, então era interessante. Tinha uns miados de gato, principalmente nos reservatórios, né? O cara falava, então, aí o Carlinhos fala disso aí, em 1986, eu entrei na Sanasa em 81, né? Aí esse movimento aí começou ali na Ponte Preta, ali onde o Carlinhos trabalhava na mecânica lá, né? Manutenção. E aí eu lembro que uma vez eu estava no reservatório e aí apareceu essa figura do meu lado lá, né? Novinho, tava, né? Cabelo preto, bigodudo. Aí chegou e conversou comigo e tal. Mas na verdade ele tinha ido procurar o Barbosa. O Barbosa é um cara que aposentou agora também. Inclusive saiu agora, né? Saiu agora, né? Zé Gomes Barbosa. Ele trabalha lá com o Érico, com o pessoal da Central lá, o Titica, Josia, enfim. Aí ele chegou, foi atrás do Barbosa. O Barbosa pegou e falou, segundo o Carlinhos me contou, essa história o Barbosa nunca me contou. E foi atrás do Barbosa, o Barbosa falou, tem um lemãozinho aí que vai atrás dele. O cara é meio louco, não, né? Aí foi lá, conversou e aí, mano, aí tá pronto até hoje, desde 1985 até agora. Depois da história do exército lá, acabou aquele perfil. Perfil, não, o exército, então, eu tava acabado, tinha acabado de sair do exército, fazia uns 3 anos que tinha saído do exército também. Enfim, tá bem revolucionário, meu cara. Não foi fácil, não. E é isso que eu falo, assim, de você saber também escolher aqueles que têm senso crítico, aqueles que realmente se identificam, né? Que é o que a gente fala, é a identidade, né? Então, assim, o que eu mais assim agradeço aqui por vocês terem aberto essas portas. Eu acho que eu me sinto privilegiado. Eu acho que o Dinho, o Maurício, o Paulo, todo esse pessoal novo que vem aqui para dar continuidade nesse legado, acho que se sente privilegiado por vocês terem aberto as portas, ter olhado para nós, reconhecido nós aqui que é o pessoal que vai poder dar continuidade a toda essa história. E isso daí é você saber escolher aqueles que jamais vai perder a identidade do trabalhador. Independente de qualquer coisa, jamais vai perder a sua identidade da luta aqui pelos trabalhadores. Eu acho que é isso que o Carlinhos fez, esse processo de poder escolher aqueles que tinham identidade com a luta mesmo com os trabalhadores. Satisfeito, né, por a gente ter todo esse histórico, né? Consegui estar aqui até hoje, porque não foi fácil. A luta, a gente teve oportunidade aí, todo esse período, nós perdemos companheiro que foi demitido em função da nossa luta, né? Depois foi demitido, companheiros que faleceram na luta, atropelado. Então, né, foi uma luta assim que não é fácil, né? Mas a história é essa, né? Hoje a gente tem essa situação. E também eu gostaria de citar 2 nomes aqui também que eu acho que foi fundamental em todo esse processo nosso aí. Um é o companheiro Zé Luiz. Né? Isso, exatamente. Então, mas o Zé Luiz, o japonês. Francisco Candeira também, que teve pergunta com nós. Mas aí, o Carlos, se me permite, esse mandato foi até 93. Aí teve vocês foram para a disputa, reeleição, foram reeleitos. Em 93 teve uma outra chapa aí, que veio com o pessoal da Força Sindical. Lembra disso? Que era um cara que é aposentado hoje da Sanada, que veio com uma chapa apoiada pela Força, inclusive o Sindicato dos Telefônicos, que estava nascendo aqui em Campinas também, deu uma força para ele, mas perderam também. Nessa eleição foi, acho que quase 80%, mais de 80% de voto para nós, e
E depois foi seguindo. E aí foi aí que o Zé Luiz veio, a partir desse... Não, o Zé Luiz veio na primeira. já veio na primeira. Na verdade, Os japoneses estão desde a primeira. Então. desde a primeira. Os Zé Luiz ficava mais assim, porque os Zé Luiz tinham um cargo estratégico na empresa, do RH. Então, é mesmo assim, são companhias que contribuem muito para a nossa luta. Contribuem até hoje. Ele está aposentado, mas ele está sempre. Para você ter uma ideia de como que a coisa era tão feita assim, tão escondido, que os sindicatos eletricitários não tinha aquela portona que tem hoje, era uma portinha e tinha como é que chama lá? Um auditório lá na parte de cima. E nós chamamos uma assembleia lá. E fomos para essa assembleia. Só que, não vou citar nome aqui, mas tinha gente da Sanas anotando na esquina o sindicato ficava lá na... Como é que chama agora que fica agora lá embaixo? Lá? Do Coronel Querido? Coronel Querido. Então ele ficava do outro lado só anotando quem estava entrando lá. Quem estava chegando para participar Da Assembleia. E isso aí ocasionou na demissão de um companheiro nosso, que foi o Francisco Cachiné, motorista. Demitiram ele por conta disso. E aí depois de muito tempo a gente ficou sabendo que rolou e tal, mas não convém falar agora, mas a gente sofria essa pressão aí. Então o Zé Luiz já estava desde o início, achava que ele tinha vindo nesse segundo... Não, o Zé Luiz japonês. Zé Luiz japonês, enfim, Davi Vicente... E aí depois de 93 teve mandato até 96, e aí já foi um racha nosso, um racha da diretoria nossa. E aí nós concorremos e perdemos. Concorremos, que eu digo, eu, Zé Luiz, mais um pessoal aí, o Carlinhos, parece que ficou de fora e por conta de ter sido candidato, vereador, se eu não me engano. Aí ficou de fora, nós perdemos e voltamos para o nosso setor, né? Eu voltei, a princípio tinha voltado para a segurança do trabalho, mas não tem nada a ver comigo, porque eu não sou técnico de segurança ou nada. Aí depois o Vladimir, o engenheiro Vladimir, me chamou para trabalhar com ele novamente. Aí eu voltei para a operação, fiquei no reservatório até 2002, quando nós concorremos novamente e aí voltamos. Aí estamos lá até hoje. E houve algumas demissões também nesse período, se eu não me engano, teve... Teve uma greve que a gente fez, se eu não me engano. Foi a primeira greve que... Não, nós fizemos uma greve aí dos 129%. Nós fizemos uma greve monstro aí, parou uma cidade todinha. Falar de greve. Greve é audiência, vamos contar a audiência. Essa greve, as assembleias nossas eram feitas lá no Teatro de Arena, né? Mas nós estamos, né, Gaí? O Cremasco, o doutor Cremasco, ele está com a gente desde aquela época, desde a fundação do sindicato. O bichinho já tinha cabelo branco. Já tinha. Mas ele era mais forte, mais gordão, né? Hoje ele tá magrinho e tal. Mas ele tá desde o começo e o pessoal gostava dele lá nas assembleias, do jeito que ele falava, enfim, porque ele é um orador, né? É bom. Mas a repressão era forte, né? A repressão era. Na captação, chegaram a colocar até blindado lá para proteger, né? Você acha que o trabalhador vai lá, vai destruir, né? Mas também os trabalhadores foram favoráveis, a gente não trocou o turno, ficaram lá até definir a situação. Na verdade, nós não deixamos. Porque na captação, parou a captação. Nós ia parar. Mandou blindado. Trocou os trabalhadores. Não ia deixar trocar o turno. Não trocou. Deixa eu trocar o turno. Quantos pneus de perua nós furou aí? Não era para trocar. E o motorista insistia, né? Até tem um amigo nosso, o Paiva, ele sofreu, não. Teve uma recente aí também que não é furou. É verdade. E hoje tá mais complicado, que é câmera para todo lado. Aí tem que tomar cuidado com isso tudo aí. Não, faz porque assim, né? A decisão ela é sempre pelo coletivo. Então, se o coletivo decidiu, tem que respeitar, né? Aquele que não respeita também. Mas tinha muita gente lá na frente da Sanada, quando a Sanada era lá
Barão de Atibaia, lá, né? Lá embaixo, lá na região de Feijó, a sede era lá. E nós fizemos, em 92 mesmo, a gente fez essa greve de 129, a gente ia pra lá pra frente, mano. E lá foi preso, inclusive o cara que foi preso era um cara que trabalhou com você ali no prolongamento, ali, o Márcio Cavalcante, lembra? Tava mostrando o pneu do carro perto da polícia. Aquele Opala da polícia, sabe aquele Opala 4 portas, né? Guindou o carro, jogou ele lá e... Nossa, mano, mas cada coisa que eu vou te falar. E qual foi que o Érico quase deu uma? Então o Érico, foi na greve, acho que de 95, que o Érico fazia parte da nossa direção. Aí nós fizemos uma greve aí e a gente tava lá nesse edifício que eu tô falando, perto do bombeiro lá na região de Feijó. E eu que estava dirigindo o Érico, né? Ele põe a mão nas minhas costas e lá era fechado assim, a sala, com esses tapumes assim, né? De madeira. E era cheio de corredor. Pra lá. E eu e o Érico atrás de mim, né, meu? Dando porrada tudo quanto é lugar. O maior barato é que eu vi na esquina assim, a polícia entrando. Eu falei, o Érico, a polícia tá aí, vou te falar, meu puta gente boa. Também tem uns 40 anos, não nada mais. O Érico sabe quem que é, né? Conheço. O visual tá até hoje ali no completo. Exatamente. É parceiro dele nessas coisas. É verdade. Trabalha ali no CCO, ali na série ali. Essa greve, você fala do 129, Carlos, acho que é bom a gente falar que era nessa época que tinha esse descontrole da inflação. Era no governo, quem estava no governo? Era o Jacó. Aqui, né? Não era o Jacó militar, federal não ia pegar, não. 95? Não, 92. 89. Não lembro quem, acho que era o Sarney? O Sarney, acho que era esse cara aí. E aí teve esse descontrole da inflação, porque... Mas na verdade, sabe o que aconteceu? A Sanasa, a diretoria da Sanasa assinou, eu não me lembro muito bem como é que é, mas ela assinou um negócio lá e depois não cumpriu. E a coisa foi crescendo e chegou nesse patamar de 129. 129% reajuste salarial. O salarial, imagina naquela época. O que não ia acontecer? O juiz mandou pagar. Aí a Sanasa falou um monte de coisa lá, que ia falir, não sei o quê, enfim. Aí fizeram uma proposta lá, né? De 80 e poucos por cento, mais uma indenização. Aí numa grande assembleia aí, frente do sindicato. Os trabalhadores aceitou a proposta, que era um dinheiro na mão, mais 87%. Teve 87%. Não, a gente estava organizando os acordos antigos ali, aí estava lá. Exatamente. E aí muita gente hoje ainda reclama, né? Mas participa da Assembleia, né? Que a gente fala. A Assembleia é soberana. A Assembleia decidiu, você coloca, você não dirige. Você coloca a proposta, você lê a proposta. Agora, quem vai decidir é o trabalhador, o cara que está presente na Assembleia. Agora, tem uns caras aí que não vão na Assembleia, né? E até hoje não vão. Aí depois fica reclamando. Eu acho que essa também é uma cultura assim, que ela é fundamental, que sempre teve dentro desse sindicato, né? Que a decisão é a soberana da categoria, que a Assembleia decidir. É claro que o sindicato toma o seu papel, coloca ali todas as informações, da responsabilidade do que está ali. Mas que a Assembleia decide, o trabalhador decidir, está decidido. Foi assim. Todas as negociações, vocês participaram de 2 ou 3, agora vocês sabem como é que funciona. Você, o próprio Maurício, que participa das negociações, é assim que se faz. Você vai, manda uma pauta de reivindicação e negocia essa pauta e depois você leva os trabalhadores. Se achar que tá bom, aprova. Se não achar, volta para a mesa de novo. Porque o diálogo é tudo, né, mano? E a gente fala, a gente estava conversando naquela assembleia lá. Se você puder resolver as coisas no diálogo, é primordial. Né? Eu acho que isso é interessante, que vocês sempre falaram isso aqui, a gente sempre pautou desde que a gente assumiu aqui essa
composição que a gente fez, né, da experiência com a inovação, a gente sempre veio nessa linha de falar, ó, a luta ela é importante, a gente tem que ir para a luta se for necessário, mas o sindicato ele tem que buscar os caminhos, porque o que interessa realmente para a categoria é o resultado. Então, assim, como a gente falou agora ontem, para nós foi um dia histórico, acho que aqui dentro desse ano, dentro desse mandato, né, conseguimos aí fazer uma negociação de manter o pagamento da insalubridade, certo? De um processo que vinha desde 2013 aí, que ia cortar a insalubridade de cerca de 342, né, dos trabalhadores, e a gente aí nesse caminho, né, do diálogo, da negociação, conseguimos fazer um acordo, manter isso daí, não levar esse prejuízo para o orçamento dos trabalhadores. Então, assim, a gente está falando aqui das lutas, das greves, disso tudo, que eu acho que é importante, mas o sindicato também tem que estar disposto a buscar caminhos, né? E hoje, como a gente falou, né? Muita gente busca esses caminhos e dá total transparência aqui dos trabalhadores. A situação está assim, está sendo negociada aqui. Aqui também conseguimos achar uma saída, mas aqui também chegou no limite. Aí chegou no limite, a gente tem que estar disposto a ir para a luta também. Mas sempre foi pautado nesse sentido da negociação, né, do diálogo. A gente buscar os caminhos aí para resolver nesse sentido. Eu acredito que a gente, né, diante de todo esse histórico aí, igual a gente está iniciando aqui não dá pra gente contar tudo aqui, né, no tempo que a gente tem, então nós vamos ter que retomar. Nós estamos ainda no segundo mandato, 96, né, que terminou esse segundo. Eu gostaria que também a gente, quando fosse entrar no outro, que aí vem Lulinha, vem um outro pessoal também, companheiro de luta que teve. E como o Dinho falou, nesse início tinha 10 cláusulas no nosso acordo coletivo e depois começa a vir as outras conquistas. Eu acho que é importante falar de onde surgiu algumas conquistas, né? Falei, por exemplo, nesse ano aqui que a gente teve uma conquista importantíssima, que foi o aumento da licença paternidade, que era de 5 dias que é previsto na CLT. Hoje o trabalhador da sala consegue a licença paternidade para 20. Mas teve outras conquistas importantíssimas assim que para nós é crucial, então eu não vou me abrir mão de forma alguma, que é, por exemplo, a questão do pai, a questão do ano N, né? São tudo conquistas que vêm ao longo desse tempo assim, que cabe a nós aqui fazer a luta para manter, mas eu tenho certeza que não foi fácil também. Tem a história do café com leite, por exemplo. Então, essa história aí, todos os setores da empresa tinham o cafezinho e o leite. De manhã, lembra disso? Então tinha fogão, tinha gás, enfim, essas coisas todas aí. Aí tinha um funcionário que era o responsável por passar na padaria, comprar o pão, o leite, fazer o café e depois o pessoal chegava lá e comia, né? Aí houve um problema com relação ao transporte de gás. Você tinha que pegar, na época era só fusquinha, pegar o gás de um setor e levar para outro setor. Então enchia um fusquinha de botijão de gás e era complicado. Aí parece que veio uma lei aí que proibia o transporte. Aí a Sanasa começou a mudar, né? Aí o que aconteceu? Vamos mudar o Vale Café. A gente já tinha praticamente o Vale, o meu ticket, né? Era um ticket de refeição, era a empresa ticket mesmo, minha primeira empresa, inclusive foi aí, quem tem os louros dessa história aí foi o Cremacho, porque ele, em 89 ele foi diretor por 3 meses na empresa, diretor administrativo, e ele instituiu o Vale Refeição aqui na Tanata. E a Unimed também. E ficou por 3 meses, depois houve uma briga aí e acabou saindo. Mas ele que conseguiu colocar essa coisa aí para nós, os dois e ainda dá pau. E aí a Sanasa acabou com o café, aí deu um Vale Café, que seria hoje é 5,69, se eu não me engano. Hoje não está dando mais para tomar café com 5,69, é o pão com manteiga e o pingado. Hoje já não dá mais, né? Mas aí juntou os dois agora. Você junta o Vale Refeição com o Vale Café e vai dar. Então aí extinguiu-se toda essa coisa aí. E hoje praticamente não existe mais essa coisa, né? Tem algum lugar que eu comprar a máquina, mas acho que é iniciativa deles, né? Mas fogão, que nem tinha fogão de 4, 5 pouco, lembra? Aqueles fogão industrial, aqueles pequenos de 2 bocas.
Isso acabou, os botijões também foi tudo embora, enfim, essa coisa toda aí, cara. Tem uma parte interessante que eu queria que se vocês, não sei se entra nesse capítulo já, mas parece que até a criação do próprio Grenasa parece que teve uma forte influência do sindicato, né? Não. O Grenada já existia, era 1973 a fundação do Grenada. E foi, inclusive, o presidente que morreu, o Zé Rizzo, quem tem lá. E, na verdade, o que acontecia é que a gente, quando a gente entrava na empresa, era obrigado a ter sócio do Grenada. Já era obrigatório. E aí a gente descobriu que era para fazer outras coisas, né? Jogador, política. Então, a gente falou, pô, peraí, né? Aí começamos a fazer um movimento e acabou-se com isso. Nós já no sindicato. No sindicato a gente conseguiu democraticamente a eleição. Na verdade, o sindicato, vocês na frente da direção conseguiram democratizar o Grenada. Agora que elege A direção. A gente faz parte do Carlinhos. Antigamente não, quem nomeava era o presidente da cidade, nomeava o presidente do Grenada. Hoje não, hoje faz parte do nosso acordo coletivo, tem a cláusula lá que a Sanada vai manter o Grenada na mão dos trabalhadores, dos seus sócios e tal. É isso aí, mas naquela época não, você era obrigado a ver e para bancar jogo de futebol, que a Sanada tinha um time bom realmente na época. Parece que foi até campeão aí, né? Lá no Grenada. O meu setor tinha boleiro, mas tinha setor de boleiro pra caramba, sabe? Tinha um monte de jogador, ex-jogador, na verdade, que não vou citar, mas aí por que eles mandavam pra lá? Porque exatamente. Mandavam pra lá por quê? Porque aí, como o meu setor era um setor que tinha o maior número de trabalhadores, né? Chegamos a ter acho que 150 trabalhadores na época. Que a gente fazia 12 horas por dia. Olha só, 12 horas por dia. Entrava às 7, saía às 19. O outro entrava às 19, saía às 7 da manhã. E com uma folga semanal, na verdade. Era uma folga no meio de semana, porque as folgas de final de semana eram com os mais velhos, que estavam lá mais tempo. E aí, Cala Cruel, onde já se viu isso? 12 horas por dia. 12 horas por dia. Aí, cara, aí aconteceu de esses jogadores que vinham para ficar ali, né? Aí tinha um reservatório aqui do Cruzeiro onde a gente ficava de reserva. Então, no domingo e tal, tinha uns 6 reservas lá. O nego que dava férias, o nego que era ferista, era folguista e tal. Aí chega no domingo, chega de manhã. Você vai precisar ir lá, não sei aonde lá, porque o cara lá tem que jogar bola. Você vai fazer o quê? Você tem que ir lá, né? Aí liberava o cara lá, você ia tapar o buraco nele. Isso aconteceu muito comigo, porque eu sei que aconteceu, eu vivi isso aí. E você trabalhava 6 dias, mano, por semana, olha só, 6 dias, 12 horas, com uma folga semanal. A minha folga sempre era na quarta-feira. Aí o Salles não deixa mentir, né, Salles? O Salles, o Paulo Tinho, né? E aí, em 1986, foi que aconteceu, entrou um iluminado, um diretor administrativo, já foi também. Ele simplesmente chegou e cortou. Passou a gente a fazer escala de 8 horas, não indenizou as 4 horas que a gente fazia por dia e nem incorporou no salário. Aí, por isso que eu falo, em 1986 os operadores foram os primeiros a se rebelar e entrar com processo contra a empresa. Entramos com processo. Quando foi em 1988, saiu o processo e o juiz mandando a Sanada pagar. Os 2 anos que ficou sem pagar e incorporar 120 horas no meu salário. Eu acho que eu sou o único que recebe isso hoje, no meu setor, com 25%, porque os adicionais, como eu falei aquela hora, era 20 e 25%, né? E é por isso, hoje está aí. Enquanto eu estiver na empresa, eu estou recebendo esse benefício aí, sem trabalhar. É isso. Isso que é importante, né? A união. Porque até então, o nosso acordo coletivo que a gente tem hoje, desde essa época da fundação até agora,
foi mudado praticamente nada. Tudo que a gente foi conquistando nesse período não perdeu nada. Pelo contrário, Só melhorando. Então, esse é o objetivo, a gente está sempre melhorando, tem o que a gente tem. Foi na luta, TIC, assistência médica, naquele período lá, você não falou aí, mas naquele período, a assistência médica que tinha era só as pessoas do quadro administrativo que tinham Unimed porque pagava particular. Né? E aí a gente entrou para a reivindicação, a gente já conseguiu um subsídio para a empresa, até que a gente conseguiu, né, que a empresa assumisse totalmente o nosso plano de saúde. Então, é muita conquista aí que... Olha o tamanho da responsabilidade que sobrou nas costas aí. Sabe o que a gente Manter isso daí agora. Nada contra, mas naquela época era bom o sistema único de saúde, né? Tinha muita coisa lá, postinho de saúde, essas coisas todas, hospitais atendiam legal. Mas, enfim, aí depois foi acabando. A Unimed, nós chegamos a ter Unimed grátis. Grátis. Nós não pagava nada. Aí, por força de algumas coisas, depois a gente começa a conversar no próximo, a gente fala o que aconteceu. Isso, Já acho que, né, a gente vai até, então foi agora até 96, que é igual, acho que o Luizinho comentou, né, um período fora, né, um período de ficar 2 mandatos antes, né, fora, de 96 a 2002. 96 a 2002. Aí 2002, durante esse período, é aquele processo de juntar os cacos. Sempre 2002 agora. De 2002 até agora. E aí, na verdade, eu por trabalhar em reservatório, eu tinha ou a parte da manhã livre, ou a parte da tarde, ou o dia inteiro. Você trabalha essa noite, por exemplo. Então, para mim, foi mais fácil segurar esse pessoal aí, o Carlinhos sabe disso. Que eu saía e ia fazer o que tinha que fazer, né, meu? Então, conseguimos juntar esses caquinhos aí. Juntar esse pessoal de novo, e aí em 2002 se bem que nós concorremos em 99 também, perdemos por poucos votos, acho que foi 13 votos, se eu não me engano. E o senhor Gervásio sabe disso. Eu acho que se está até hoje é porque, como o Carlos fala aí, a categoria reconhece aí aqueles que realmente sempre esteve aí lado a lado na luta para manter tudo isso daí. E a gente, desde o início desse mandato, a gente sente isso daí. Eu falo que a gente acertou e a cada dia, cada ano que passa aqui, isso aí fica mais certo para nós, assim, porque quando a gente senta na mesa de negociação com todo esse legado, né, essa história, junta com a renovação que aí vem com a faca nos dentes aí, a gente sabe que não é qualquer um que vai vir aí que vai passar por cima, não vai ser fácil. E a categoria por trás, não é fácil não. Bonita, né? O mais bonito é isso. A categoria nunca se afastou. Nós passamos por... Não podemos esquecer de Santa Rosa também, né? Santa Rosa deu uma força para nós. O Marcão dos vidreiros. Não, aquele dos vidreiros também, mas o Marcão que era do metalúrgico. Lembra dele? Donizete. O Delboni dos Levitastários que eu conheço. Lembro muito bem dele. Que verdade também. Nós passamos para cá, acho que quantos prefeitos nós tivemos de 81 para cá? Quando eu entrei aqui era o Lauro perto do pessoal. Lembra dele? Não, depois todos, né? Chico Amaral. Toninho, grande Toninho. Isalene. Já. O cara transformou isso. Mudou, né? É o cara que... Esse é um capítulo à parte, né? É um capítulo à parte. Ele que acabou comprando a nossa de férias, a gente tem a colônia de férias hoje lá na praia grande, que ele peitou, né? Foi nós comprar. Ele é um valor. Ele mandou o Alvarez.
Oscar Escopros também, que é o falecido, que era diretor também. Os não são grandes de futebol, não sei se não. Nossa, depois até juiz de quadro da FIFA. E ele era administrativo da Senado. Jurídico, procurador jurídico. Depois diretor administrativo da Senado. Cara, deu uma grande contribuição para a gente aqui também. Então, tem um legado aí que a gente pode esquecer, né? Não. Muita gente boa aí. Exatamente. Bom, é isso aí. Eu acho que a gente pode retomar na próxima aí, falando desse outro período. Na segunda parte aí dessa história de luta, contando a história aqui do sindicato. Ainda a gente tem um sonho de poder transcrever, de escrever tudo isso aí. Eu costumo falar que o povo, né, que não conhece a sua história, está fadado a cometer muitos erros. Eu acho que eu sempre tomei esses cuidados aqui da gente poder conhecer a história, conhecer tudo aí, o que aconteceu, para a gente poder seguir mantendo isso daí, né? Cada ano subir um degrau, cada ano manter tudo essas conquistas, porque eu tenho certeza que não foi fácil para chegar onde chegou aqui. Igual eu falei, sobrou para nós, acho que uma das maiores responsabilidades, porque não é fácil manter esse legado aí, não. Não é fácil estar aqui, mas eu me sinto muito feliz porque entrei aqui pela porta da frente, com respeito. É claro que né, acabei, o Luizinho sempre fala, né, você se tornou uma liderança ali, claro que isolada, né, dentro do meu setor, dentro de alguns outros setores mais próximos, e buscou a gente lá, veio aqui, sentamos, fomos montando, Carlinhos veio aqui, abraçou. Nós estamos aqui hoje, já passamos da metade do mandato, um mandato aí que a gente vem imprimindo o resultado dentro da categoria, né, conquistando a campanha salarial, a cada passo que a gente dá, a gente consegue uma conquista importante. Para mim, assim, é o maior privilégio de estar aqui com vocês, estar junto. Pode ter certeza que com a gente. Também eu queria agradecer essa primeira etapa aí da conversa com vocês, um bate-papo praticamente, né, entre amigos, mas é aquilo que o Renan falou, é um legado, e esse legado é mais fácil da gente tentar conduzi-lo, a gente estando com vocês próximo ainda, né, estando com vocês junto com a gente aqui no dia a dia, dando informação, corrigindo erros, trocando ideias, aprendizado, para nós é um grande aprendizado, né? Então acho que a princípio para nós é gratificante. Eu acho que a gente deixa aqui para o movimento sindical, eu acho que uma mensagem aí de que é possível renovar o movimento sindical, de que é possível, né, aqueles que são mais experientes, que têm o legado, que têm a experiência, vir com a renovação, dentro de um, né, caminhar junto. Eu acho que esse é um processo natural em tudo, essa importância dessa renovação. A gente vê hoje a categoria, a gente está falando disso daqui, que é importante hoje uma categoria de quase 800 trabalhadores que são mais novos, né, desses últimos concursos, conhecer a história. Isso vai acontecer conosco aqui também, de um processo de ter que fazer uma renovação. Então a gente acha que está na vitrine do movimento sindical de que é possível fazer isso dentro de um respeito para que possa manter essa situação. Eu acho que isso acontece é necessário acontecer dentro do movimento sindical, é necessário acontecer dentro dos partidos políticos, é necessário ter essa renovação dentro do campo nosso para que a gente possa, aí, o campo progressista, voltado para o lado dos trabalhadores, poder seguir avançando. A gente está vendo aí também, aqui já para me finalizando, há poucos dias aí, acho que da eleição que vai ditar o rumo da classe trabalhadora nos próximos 15, 20 anos. É preciso, assim, os mais novos conhecer o passado desse país, conhecer a história desse país, para que a gente possa, né, ir para a urna e saber da história e poder dar o voto ali de forma mais consciente. Então, acho que a gente acertou lá atrás e estamos caminhando no caminho certo. Tranquilo, Carlinhos, Luizinho? Não, estamos aí, tranquilo, Próximo aí a gente dá início aí nessa retomada do juntado dos cacos aí a partir de 2002. E aí vem esse aí pessoal, como a gente falou aqui, o falecido Lulinha, aí, companheiro de luta, teve outros companheiros que veio aí, manteve aí igual o Tavares, ele fez um papel fundamental na Central, a Genor, o próprio Zé Luiz teve na Luiz, o Davi também foi. E que de 2002 até hoje. Exatamente. Então é isso. Mas é isso.